Nós leremos hoje o capítulo 16 de Gênesis. Portanto, abra a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 16. Nós leremos todo o capítulo. Diz assim a palavra de Deus para nós. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer Laai Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Oremos mais uma vez pedindo a bênção do Senhor. Pai Celeste, nós como teus servos e servas estamos agora diante da tua santa palavra, reconhecendo a nossa total incapacidade de entendê-la a parte da obra do teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, humildemente clamamos: fala conosco, usa o pregador, abre o entendimento daqueles que ouvem, e que nessa noite, através da pregação da tua palavra, o teu povo seja edificado e o nome de Cristo seja glorificado. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. No ano passado, a busca pela vacinação em todo o território nacional revelou um problema que antes não era tanto percebido. Milhares de pessoas não puderam ser vacinadas porque não tinham documentos básicos, como certidão de nascimento, RG e CPF. As pessoas não puderam receber as vacinas porque, perante o governo, oficialmente, elas não existiam. E uma reportagem publicada em novembro do ano passado, chamada Invisíveis no Brasil, mostrou que, de acordo com o BGE, a estimativa é que hoje existem 3 milhões de brasileiros que não possuem nenhum registro.
E o grande problema disso é que pessoas sem registro não têm acesso à saúde, à educação, aos empregos e aos benefícios sociais. São pessoas que não existem. Uma certa pesquisadora entrevistada nessa reportagem disse que enquanto conversava com algumas dessas pessoas que não tinham nenhum tipo de documento, o que ela ouvia era que as pessoas descreviam a si mesmas como sendo não pessoas, como sendo cachorros, porque uma pessoa sem documento é uma pessoa invisível. Essas pessoas, como mostra a reportagem, tinham um único desejo, o desejo de regularizar sua situação, a fim de que não apenas existissem, mas fossem vistas pelo governo, pelos benefícios, pelas pessoas. Elas queriam existir. E eu sei que pode parecer um pouco distante da nossa realidade aqui, porque imagino que todos nós aqui hoje têm os documentos básicos, RG, CPF, mas eu quero que você note ao fato de que o desejo dessas pessoas, um desejo muito prático, muito tangível, de ter algo na mão que as faça visíveis, também é, de certa forma, o nosso desejo. Porque quem é que não quer ser visto? Quem é que não quer ser alvo da atenção, do carinho, do afeto de alguém? Nós queremos isso. Na verdade, nós queremos que as pessoas nos vejam e procuramos alguém que nos aceite e supra as nossas necessidades mais íntimas, mais profundas. E no texto de hoje, queridos irmãos e irmãs, nós vemos alguém que também era invisível, mas que foi encontrada pelo Deus que vê. E hoje nós veremos que o Senhor Deus é aquele que nos vê integralmente, vê tudo a nosso respeito, o que é bom, o que é ruim, e supre todas as nossas necessidades. Mas o que Deus vê? O que significa dizer que Deus enxerga as pessoas? Em primeiro lugar, irmãos, dos versículos 1 até a primeira parte do versículo 4, nós vemos que Deus vê os nossos pecados. Vamos ler mais uma vez, dos versos 1 até a primeira parte do verso 4, que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. O relato que nós lemos aqui, queridos irmãos, se passa 10 anos depois do relato existente em Gênesis 12, quando Abrão é chamado pelo Senhor e recebe a promessa de que nele Deus abençoaria todas as nações da terra. Abrão já estava há 10 anos habitando na terra de Canaã. E o texto já começa apresentando para nós um grande problema. Depois de 10 anos de recebida a promessa, 10 anos habitando na terra de Canaã, eles ainda não tinham filhos. O quarto de bebê ainda estava vazio. Eles haviam recebido promessas, mas nada havia acontecido. E como você bem sabe, na cultura do Antigo Oriente Próximo, a falta de filhos era um mal terrível, porque para o homem significava o fim da sua linhagem, mas para uma mulher era infinitamente pior. Porque na cultura do Antigo Oriente Próximo, ter filhos era sinônimo de sucesso, de bênção, ao passo que não ter filhos era sinônimo de maldição, de vergonha. Nada era pior do que uma mulher que não podia ter filhos. Um certo estudioso do Antigo Testamento descreve a seguinte situação, abre aspas, a mulher que permanecia sem filhos, não só corria o risco de ser desprezada socialmente, ou pior, repudiada pelo seu marido, mas também incorria na suspeita de comportamento indecente. Afinal, os falsos deuses certamente tinham que ter seus motivos
para não conceder filhos. Fecha aspas. Por isso não é difícil entender que, nesse relato, Sarai estava num momento difícil. Sarai tinha aproximadamente 65 anos quando saiu rumo a Canaã, junto a Abrão, e aqui ela tinha então 75 anos, talvez. Já era uma senhora de idade, que não tinha mais os costumes das mulheres, não tinha mais a capacidade de gerar filhos. Sara então, ou Sarai, sabendo que o que lhe restava era a vergonha, era o desprezo, ela toma a iniciativa. E ela toma uma iniciativa, irmãos, que estava muito alinhada à cultura do Antigo Oriente Próximo. Porque, como eu disse para vocês, nessa cultura era um mal terrível não ter filhos. E para burlar essa vergonha, a cultura das sociedades da época venciam esse mal de pelo menos duas formas. A primeira forma era o homem da casa, o marido, casando-se com outras mulheres. A bigamia ou a poligamia. Para que essas mulheres gerassem o seu filho, o seu herdeiro ou os seus filhos. Agora, essa prática, ela trazia uma série de dificuldades. Mais mulheres, mais dificuldades relacionais, mais dificuldades em relação à herança e uma série de outras questões. Então essa forma de resolver, ainda que fosse comum, não era a mais comum. A mais comum era utilizar uma serva, uma empregada, uma escrava, para servir de o que nós chamaríamos aqui no Brasil de barriga de aluguel. Essa serva era utilizada para gerar o filho do homem da casa, e legalmente essa criança seria considerada, para todos os efeitos, filho ou filha da esposa, da mulher do homem da casa. E essa era uma prática tão comum, que as leis da antiguidade, como por exemplo o Código de Hammurabi, legislavam sobre isso, garantindo o direito das esposas, do filho que nasceria e até mesmo das escravas. Então Sarai, muito alinhada à cultura da época, toma a decisão de partir para a segunda opção, de usar a sua serva, Agar, como barriga de aluguel. A palavra usada aqui para serva significa literalmente uma escrava de uso exclusivo para sua senhora. Então Agar estava lá para fazer qualquer coisa que Sarai quisesse. O texto nos fala então que Sarai tem a grande ideia, e no versículo 2 ela dá a ideia a Abrão. Nós não sabemos exatamente o motivo pelo qual Sarai fez isso, mas nós podemos dizer com uma certa certeza que ela estava tentando dar um jeitinho na promessa de Deus. Porque se você voltar algumas páginas e ler a promessa feita em Gênesis 12, o texto nos fala que de Abrão viria uma semente abençoada. Mas Sarai não é citada. É claro, a inferência é lógica. Se Abrão é casado, a descendência viria pela sua esposa. Mas talvez Sarai disse, olha só, o meu nome não foi citado na promessa. Já que eu não fui citada, talvez eu possa então me adequar à minha cultura e entregar a minha serva como barriga de aluguel. E vejam que tudo estava favorável. As leis da época permitiam. Sarai tinha uma serva. Abraão, ou Abrão ainda, concordou. Que mal há nisso? E para um leitor desatento, pode parecer mesmo que o que Sarai fez era correto. Mas na verdade, irmãos, o autor, o narrador, Moisés, ele escreve de tal forma para mostrar que o que Sarai fez foi justamente o contrário do que Deus esperava. E o narrador faz isso contando a história como se fosse uma repetição do que aconteceu no Éden. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e veja comigo que existem paralelos diversos entre o que aconteceu no Éden, na queda, e o que Sarai e Abrão fizeram. Veja que no verso 2 nós vemos, em primeiro lugar, que assim como no Éden, a mulher assume a liderança. O texto nos fala que Sarai chega a Abrão e dá uma ideia. Irmãos, Abrão era o homem da casa. Abrão era o chefe espiritual da sua família. Ele deveria guiar a sua família no caminho do Senhor, protegendo a sua família do erro, do pecado. Mas aqui o que acontece? Sarai toma a dianteira. Sarai toma a decisão de oferecer soluções. E assim como Adão,
Abraão permite que acontecesse uma inversão na liderança da sua casa. E o resultado foi catastrófico. Isso também acontece hoje, irmãos, quando esposas querem assumir o papel de liderança que cabe aos seus maridos. Mas também acontece quando os maridos permitem essa inversão de valores e entregam nas costas da esposa aquilo que deveria ser sua responsabilidade. O pecado faz isso, o pecado inverte papéis. Mas não para por aí. Assim como no Éden, nós vemos que aqui Deus é culpado pela situação. Deus é responsabilizado. Veja que no versículo 2, Sarai diz: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Aqui, irmãos, Sarai não está apenas afirmando que Deus é a fonte da vida que abre ou fecha o ventre. Na verdade, nós podemos dizer aqui que implicitamente Sarai estava culpando a Deus pela sua infertilidade. No hebraico, o verbo impedido é o que vem primeiro, é o que recebe a ênfase. Parece, irmãos, que Sarai estava culpando a Deus porque ela não era capaz de dar filhos. Existe um tom de descontentamento na palavra de Sarai. E mais uma vez aqui temos algo semelhante com Éden. Porque no Éden, Eva, quando está tendo aquela conversa terrível com a serpente, ela exagera a proibição de Deus. Eva fala que o Senhor havia proibido comer e tocar o fruto. Da mesma forma, a serpente também responsabilizou a Deus pela situação, dando a entender que Deus estava fazendo mal a Adão e a Eva, impedindo que eles tivessem acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, mais uma semelhança. Mas temos outra, irmãos. Ainda no versículo 2, nós vemos que assim como no Éden, o ser humano aqui busca independência. Versículo 2 diz para nós que Sarai diz: toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. A ideia de edificar é construir uma família e construir um nome aceitável e respeitável na sociedade. E esse não era em si mesmo o problema. O problema estava em como Sarai decidiu atingir isso. Sarai decidiu usar meios carnais e não ordenados por Deus para alcançar o favor divino. Já que Sarai estava talvez descontente com o agir de Deus, ela pensou: bom, talvez eu consiga burlar o sistema e ainda assim edificar uma família. A mesma coisa aconteceu no Éden. Quando Adão e Eva rejeitaram a Deus como a fonte do conhecimento e quiseram seguir seu próprio caminho, agindo por conta própria. Mas não para por aí. Veja que, assim como no Éden, aqui, em Gênesis 16, o homem, que deveria ser o líder da casa, é apático. Veja no final do verso 2, o texto diz que Abrão, anuiu ao conselho de Sarai. Abrão, obedece o conselho da sua esposa, talvez por entender que ela tinha razão, que essa seria uma boa forma de encerrar a vergonha social que ela estava vivendo. Mas eu quero chamar a sua atenção para a palavra anuiu. Essa palavra, irmãos, é exatamente a mesma usada em Gênesis 3, quando o texto nos fala que Adão deu ouvidos à sua esposa. É a mesma palavra, a mesma situação, porque Abrão, da mesma forma que Adão, ao invés de repreender a sua esposa, de assumir as rédeas da situação e de guiar a sua família na vontade de Deus, ele é apático, ele se permite seguir aquilo que é pecaminoso. O mesmo acontece hoje, queridos. Quantos homens fazem vista grossa para o pecado em sua casa? Quantos homens veem o pecado em sua casa, mas por preguiça ou apatia ou negligência, permitem que as coisas continuem cada vez pior. E por fim, assim como no Éden, o pecado foi de fato consumado. Versículos 3 e 4 nos fala que Sarai tomou a sua serva e deu-a por mulher a Abrão. Queridos, mais uma vez, vejam as palavras que Moisés está usando aqui, narrando. Tomou e deu. Exatamente as mesmas palavras usadas em Gênesis 3, quando o texto fala que Eva tomou
o fruto e deu para Adão. Aqui nós temos um padrão pecaminoso. E no final do versículo 3 e começo do 4, o erro é de fato consumado. Notem, meus irmãos e irmãs, que qualquer pecado, seja o de Sarai, seja o meu ou o seu, qualquer pecado é uma repetição do que aconteceu no Éden. Qualquer pecado é um desprezo à palavra de Deus, desprezo à ordenança de Deus e a tentativa pecaminosa de seguir os nossos próprios caminhos, dando os nossos próprios jeitos. Se enquanto você ouve a palavra aqui, você vê algum traço descrito aqui na sua própria vida, saiba, você está no caminho de Sarai, o caminho da desobediência, o caminho do pecado. Nós vimos até agora, irmãos, que Deus vê o nosso pecado. Abrão fez vista grossa, Sarai fez vista grossa, se adequando à cultura, mas Deus não. Deus vê o nosso pecado. Deus vê o seu pecado, homem, quando você abre mão de ser o líder da sua casa, de orar com a sua esposa, com seus filhos, de pastorear a sua família. Deus vê o seu pecado. Deus vê o seu pecado, minha irmã, quando você tenta ser a líder da casa, quando você é insubmissa, quando você não respeita o seu marido. Deus vê o seu pecado. Deus vê o seu pecado, criança, adolescente, quando você não honra o seu pai, a sua mãe. Quando você é desobediente, Deus vê o seu pecado. Mas além disso, irmãos, ainda nesse primeiro trecho, alguém pode pensar o seguinte: será que a descrição bíblica de alguma forma está validando a poligamia e a escravidão? Por incrível que pareça, algumas pessoas pensam isso e divulgam isso nas redes sociais da vida. Mas primeiro, é claro que a Bíblia não autoriza a poligamia nem a escravidão. E a progressão da revelação deixa isso claro para nós. Mas vejam as consequências da poligamia, as consequências da escravidão. Quando o homem sai do projeto original de Deus, tudo dá errado. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que a poligamia e a escravidão eram, naquela situação, traços culturais. Hoje, nós não temos escravidão, pelo menos de modo aceitável, e nem a poligamia e bigamia, pelo menos no Brasil. Nós não temos essas práticas sendo aceitáveis. Mas veja o princípio que o texto nos mostra aqui. Quando a família da aliança, quando cristãos resolvem se adequar às práticas da sua cultura, os resultados são terríveis. Irmãos, e uma das grandes tentações que nós temos hoje é essa adequação. Adequação à cultura, que caminha a passos largos, cada vez mais longe de Deus e da sua palavra. Existe o risco de nós, como cristãos, também nos adequarmos à cultura. E nós vemos isso na nossa igreja, no povo de Deus, na família da aliança. Muitos querem a bênção, por exemplo, de casar, de constituir uma família. E não há nada de errado nisso. Mas ao invés de esperar em Deus, ao invés de permanecerem firmes, aguardando no Senhor, muitos homens e mulheres adquirem relacionamentos com pessoas que não servem a Deus. E a cultura não vê nada de errado nisso. A cultura não vê nada de errado em pessoas de religiões diferentes se relacionando. E para muitos cristãos também não tem erro nenhum. Isso é adequação de cultura. Além disso, muitos querem melhores condições para a sua família. E não há nada de errado nisso. Mas em busca de uma condição melhor, muitos aceitam empregos, trabalhos, oportunidades que roubam totalmente o tempo com a família e o tempo com Deus. E para a cultura isso é aceitável, até louvável para a nossa cultura. Pessoas que trabalham horas a fio, sem descanso. Mas para nós não. Irmãos, Deus vê o nosso pecado. Deus vê a nossa adequação pecaminosa cultura. Deus vê o nosso pecado. Mas o texto não para, o texto continua. E em segundo lugar, dos versículos 4, a segunda parte, até o verso 6, a segunda lição do texto é que Deus não apenas vê o nosso pecado, Deus vê as consequências dos nossos pecados. Vamos ler dos versos 4, segunda parte, até o verso 6.
Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei minha serva para a possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Até agora, irmãos, nós vimos a descrição das atitudes pecaminosas de Sarai e de Abrão. E agora, nós começamos a ver as consequências dessas atitudes. A primeira consequência que nós vemos aqui nesse trecho que nós lemos é o orgulho. O versículo 4, a última parte, diz que quando Agar percebeu que havia concebido, ela começou a desprezar a sua senhora. E até aqui, irmãos, até esse momento do texto, Sarai, melhor dizendo, Agar, foi descrita como a vítima. Aquela que foi usada. Aquela que foi utilizada para um fim. Ela era vítima até esse momento. Mas agora, ela não é mais vítima. Ela começa também a pecar contra a sua senhora. Quando ela nota que estava grávida, ela começa a agir de um modo que com certeza Sarai não esperava. Sarai não previu esse problema. Veja, irmãos, eu acabei de dizer para vocês que no Antigo Oriente Próximo, a maior bênção que uma mulher poderia ter era a gravidez. E legalmente, o status de Agar era o mesmo, ela continuava sendo uma escrava, nada mudou. Mas socialmente, o seu status mudou radicalmente. De uma mulher sem filhos, agora ela era uma mulher fértil, uma mulher com filho, uma mulher abençoada. E além disso, certamente Agar pensou algo mais ou menos assim: agora a família depende de mim, porque o filho do senhor da casa, o filho de Abrão, está no meu ventre. Agora a família está nas minhas mãos. E agora Agar começa a desprezar Sarai. Nós não sabemos exatamente o que Agar fez, mas a palavra desprezar não significa apenas destratar ou tratar mal, mas significa literalmente maltratar ou desprezar com maldições. Nós não sabemos como, mas parece, irmãos, que com olhares, com palavras, com gestos, Agar começou a olhar de cima a baixo para Sarai. Agar começou a se portar como sendo superior. Talvez Agar tenha chegado ao ponto de falar alguma coisa do tipo: minha senhora Sarai, eu fui abençoada. Eu sou uma serva fiel que fui contemplada com a bênção da fertilidade. Sarai, irmãos, uma mulher de 75 anos, sendo humilhada. Veja, Sarai pecou, é verdade. Mas Agar também começa a pecar, de modo terrível. Ela começa a se orgulhar da sua situação, se orgulhar daquilo que havia feito. Mas no versículo 5 nós vemos uma segunda consequência do nosso pecado. E a consequência é conflito. O texto nos fala que quando Sarai não aguentava mais a afronta, a vergonha, o desprezo, ela recorre a Abrão, o chefe da casa, o líder da família. Mas é interessante notar, irmãos, que em vez de Sarai assumir pelo menos parte da culpa, afinal de contas ela deu a ideia, não, ela coloca toda a responsabilidade nas costas de Abrão. Ela fala: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. E sim, Sarai errou. Ela tinha responsabilidade. Mas no final das contas, a culpa final era de Abrão. É verdade, ele era o responsável por dar o ok, a validação para que aquele plano pecaminoso seguisse. Abrão era realmente o culpado. E ela parece culpar Abrão por negligenciar o seu dever de manter Agar no seu lugar. Parece, irmãos, que Abrão estava tão feliz com a notícia de que teria um filho,
que esqueceu de preservar a honra da sua esposa. Esqueceu de cuidar da sua esposa. A situação era tão grave para Sarai que ela recorre ao tribunal divino, dizendo algo mais ou menos assim: se você, Abraão, não resolver a minha situação, Deus me julgará e julgará a você. Veja o tamanho do desespero dessa mulher. E no versículo 6, então, Abrão responde. Abrão, como o líder da casa, se pronuncia. Mas o que ele faz? Abrão toma a decisão de resolver o conflito. Ele toma a decisão de chamar as duas para conversarem e de colocar Agar no seu lugar e também de colocar Sarai no seu devido lugar? Não. O texto nos fala que Abrão diz assim, verso 6, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Irmãos, Abrão estava certamente numa situação difícil. Por um lado, ele deveria proteger a sua esposa do desprezo, da vergonha. Mas por outro lado, Agar agora era a mãe do seu filho. E também precisava e dependia de proteção. Ele deveria ser imparcial. Mas o que ele faz? Ele se abstém da responsabilidade. E dá carta branca para que Sarai agisse da forma que lhe achasse melhor. E Sarai, irmãos e irmãs, aproveitou a deixa. No versículo 6, no final nós vemos que Sarai humilhou a Agar. Sarai aqui está agindo com vingança. E não é qualquer humilhação. O verbo usado aqui indica uma ação muito intensa, muito forte, de humilhação, de opressão, de aflição. É algo tão sério, que o mesmo termo, irmãos e irmãs, é usado lá em Êxodo para descrever o sofrimento dos israelitas quando estavam como escravos no Egito. E isso é muito interessante, porque o autor aqui, Moisés, escrevendo para israelitas que haviam saído do Egito, mostra que Sarai fez com uma egípcia a mesma coisa que os egípcios fariam com os descendentes de Agar. E isso mostra que tanto os descendentes de Abrão, de Sarai, quanto os egípcios são pecadores, capazes de fazer o mal. E isso fica ainda pior, irmãos e irmãs, quando nós lembramos que Abrão e sua família havia recebido a incumbência de ser bênção para todas as nações. Bênção para pessoas de todas as nacionalidades. Mas aqui eles têm uma pessoa de outra nacionalidade na própria casa, uma egípcia. E o que eles fazem? Eles tratam com gentileza? Com amor? Com cordialidade? Não. Agar é tratada como um objeto. Agar é usada e depois ela é afligida. E depois de sofrer tanto nas mãos de Sarai, o texto fala que Agar fugiu. Novamente, o mesmo termo usado para descrever a fuga dos israelitas do Egito. Perceba que Moisés está mostrando que Agar sofreu de modo comparável ao que os israelitas sofreram no Egito. E assim, o versículo 6, a primeira cena do texto se encerra da pior forma possível. Agar perdeu a sua casa porque fugiu. Sarai perdeu a sua serva. Abrão perdeu seu filho, que estava no ventre de Agar. E a casa perdeu a paz. Deus vê as consequências dos nossos pecados. Irmãos e irmãs, nós precisamos entender uma coisa. Todas as vezes que nós decidimos desobedecer a Deus, nós colheremos as consequências. Nós falamos aqui de orgulho. E você pode pensar, mas é possível, pastor, alguém se orgulhar do seu próprio pecado? E a resposta é claro que sim. Lembre-se do relato de Gênesis 4, quando o texto nos fala de Lameque. Lameque se orgulhava de ter 2 esposas e de ter assassinado 2 homens. Agora, venha para os dias atuais. Quantas vezes você já deve ter ouvido alguém contando vantagem por um pecado cometido? Contando vantagem porque conseguiu fazer um esquema fraudulento bem sucedido.
conseguiu burlar uma lei, conseguiu uma conquista amorosa fora dos padrões aceitos por Deus. A lista é longa, irmãos. Mas ainda hoje, uma das consequências do pecado é o orgulho pelo pecado, é o endurecimento do coração manifesto no orgulho por pecar. Também vimos que uma das consequências é o conflito. Irmãos, para nós cristãos é fácil apontar o dedo para aquelas famílias que moram perto de nós e não conhecem a Deus. E eu sei que talvez você more em um lugar que, vez ou outra, você ouve uma briga aqui ou acolá. É muito comum isso, aqui em São Paulo. Mas eu não quero que você pense agora nas famílias daqueles que não são cristãos. Nós estamos falando aqui da família da aliança. A família do grande patriarca, Abrão. E dentro dessa família, o que nós vemos? Conflito. No casamento, nas relações interpessoais, conflito. Irmãos, infelizmente, por conta da dureza do coração de maridos, de esposas e de filhos, nós vemos conflitos nas casas dos crentes. Em quantas casas das nossas casas, há brigas, há discussões, há mágoas, há ressentimentos. Quantos filhos, por conta da dureza indevida dos seus pais, dos pais que causam a ira dos seus filhos, quantos filhos não pensam em sair de casa antecipadamente? Ao passo que, quantos pais se entristecem tanto porque os seus filhos não os honram como deveria? Meus irmãos, Deus vê as consequências dos nossos pecados. O que o homem planta, ele colhe. Por isso eu quero que você olhe para a sua vida neste momento e veja quais são os pecados que você tem alimentado e não tem abandonado. E que você hoje tome a decisão em nome de Jesus de confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados, porque os pecados perdoados não são lançados em nosso rosto, ainda que as consequências possam vir. Os pecados perdoados pelo sangue de Jesus não são lançados em rosto. Deus esquece os nossos pecados. Deus vê os nossos pecados. Deus vê as consequências dos nossos pecados. Mas graças a Deus, a história não termina aqui. Dos versos 7 a 16, nós vemos em terceiro lugar, que Deus vê as nossas necessidades. Até agora, queridos, a história vai de mal a pior. Sarai erra, Abrão erra, Agar erra, todo mundo erra. É essa família que deveria ser luz para as nações, está sendo um foco terrível de escuridão. Mas agora, dos versos 7 em diante, a cena muda de foco. É como se o filme mudasse o seu script, saindo da família de Abrão e agora acompanhando a jornada de Agar. E a história de Agar, dos versos 7 a 16, nos mostram que Deus vê as nossas necessidades. Em primeiro lugar, Deus vê a nossa necessidade de salvação. Veja no versículo 7, o texto diz assim: tendo-a achado o anjo do Senhor, junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Até aqui. Depois que Agar foge de Sarai, ela está tomando o rumo da sua terra natal, o Egito. E nós sabemos disso pela referência ao caminho de Sur. O caminho de Sur era a rota no sul de Canaã que ia para o Egito. E é provável, irmãos, que neste momento da história, Abrão ainda estivesse localizado, acampado em Hebrom. Então, se Abrão estava em Hebrom e Agar foi encontrada no caminho de Sur, a essa altura, Agar já tinha viajado aproximadamente 7 dias, caminhado por 110 quilômetros, em um território desértico, estando grávida, e ao que tudo indica, sozinha. Sarai havia mandado Agar para a morte com o seu tratamento. Você bem sabe que uma viajante sozinha no deserto corria o risco de ser assaltada, morta
ou desfalecer no meio do caminho. Possivelmente, irmãos e irmãs, Agar não chegaria no destino proposto. Não chegaria no Egito. E é nesse momento de incerteza e de possibilidade de morte em Agar, que o anjo nos fala que o anjo do Senhor a encontrou. O anjo do Senhor é a manifestação física, uma teofania do Senhor em forma humana. Aqui nós temos a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, em sua manifestação antes da encarnação. E é interessante, irmãos, porque é a primeira vez no relato bíblico que o anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, na sua forma pré-encarnatória, aparece no relato. O anjo do Senhor não aparece na primeira vez para Noé, para Enoque, nem mesmo para Abrão. A primeira pessoa a ver o anjo do Senhor é uma escrava fugitiva no meio do nada. Veja a graça do Senhor. Mas é interessante também notarmos, queridos, que o texto nos fala que o anjo do Senhor achou a Agar. E a ideia desse verbo não é descrever um achado acidental. O texto não diz que o anjo do Senhor achou sem querer Agar, não. A ideia é mostrar que o anjo do Senhor a encontrou propositadamente. Lembra do Éden, que nós falamos há pouco? O que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Deus foi ao encontro deles. No meio do pecado, em meio à bagunça causada pelo pecado, Deus foi ao encontro. E o que acontece aqui? Agar estava fugindo, como consequência do pecado dos outros e do seu próprio pecado. Mas mesmo nessa situação, Deus a busca. Ela estava fugindo de todos, mas Deus estava buscando essa escrava fugitiva. Irmãos, essa é a nossa situação. O homem sem Deus está vagando. A Agar estava vagando procurando liberdade. E nós também, sem Cristo, estamos vagando procurando liberdade. Mas no final do caminho, nós temos a morte. Mas Deus vem ao nosso encontro em Jesus Cristo, porque Ele vê a nossa necessidade de salvação. Mas o texto continua e nos mostra que Deus também vê a nossa necessidade de confrontação. Versículo 8 diz assim: disse-lhe o anjo do Senhor a Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Primeira coisa que nós notamos nessa conversa, e eu quero chamar a sua atenção, algo que destaca ainda mais a graça de Deus, é que a primeira palavra do anjo do Senhor é o nome de Agar. Mas antes disso, tanto Sarai quanto Abrão haviam se referido a ela não pelo nome. Ela era a serva, a escrava, a sem identidade, o objeto, aquela que não valia nada. O anjo então, esse desconhecido no meio do caminho, que Agar ainda não sabia que era o anjo do Senhor, a chama pelo nome. Imagina o susto de Agar, no meio do deserto, um homem desconhecido a chama pelo nome. Quem é esse homem que, sem me conhecer, sabe o meu nome? O anjo então continua a pergunta e diz: de onde vens e para onde vais? E pode parecer, queridos, uma pergunta um tanto quanto descabida, porque afinal de contas, aqui é o próprio Deus. Deus está conversando com Agar. Ora, será que Deus não sabia de onde ela vinha e para onde ela ia? É claro que Deus sabia, queridos. A ideia não é informar a Deus. A ideia aqui é confrontar Agar e fazê-la pensar na sua situação. Lembra do Éden? O que Deus fez com Adão? Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? É claro que sabia. Deus estava fazendo Agar refletir na sua situação, mostrando que essa fuga não era correta. E Agar, queridos, ela foi honesta. Ela disse: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Em outras palavras, eu sou uma escrava fujona. Eu estou fugindo da minha senhora.
O anjo do Senhor, com as suas perguntas, confronta Sarai, aliás, Agar. E da mesma forma, queridos, Deus nos confronta também com a sua palavra, porque Deus vê a nossa necessidade de confrontação. Nós precisamos ser confrontados por Deus. Mas o texto também mostra, queridos irmãos e irmãs, que Deus vê a nossa necessidade de orientação. Veja o versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Eu quero que você imagine a situação de Agar nesse momento. Agar tinha duas opções. Ou ela continuava rumo ao Egito, uma viagem que provavelmente a levaria para a morte, ou ela voltava para Sarai, aquela que a estava humilhando e a oprimindo. Nenhuma das opções era boa. Ou a morte certa, ou o sofrimento certo. O que fazer numa situação dessa? O anjo do Senhor então orienta Agar, dizendo: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. A orientação do Senhor para Agar foi difícil, mas necessária. O anjo do Senhor ordena que ela volte pelo simples fato, queridos irmãos, que ainda que a família de Abrão fosse tão imperfeita, ela ainda era a família escolhida por Deus. A bênção do Senhor repousava ainda sobre Abrão e sua família. E se Agar se afastasse da família da aliança, ela se afastaria da bênção de Deus. Então o anjo diz para ela: você deve voltar e se submeter, porque esse é o único modo de você ser abençoada. A única forma. Certamente foi difícil para Agar ouvir e obedecer. Mas Deus sabe, irmãos, que muitas vezes o pecado causa uma bagunça tão grande na nossa vida, que nós precisamos de orientação. E Deus nos orienta através da sua palavra. Deus nos mostra o caminho. Mas o texto continua, queridos, e nos mostra que Deus também vê a nossa necessidade de transformação. Versículo 10 diz para nós assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Queridos, existem vários casos no relato bíblico de homens recebendo uma promessa nesses termos, especialmente os patriarcas, recebendo a promessa de uma grande descendência, da multiplicação da descendência. Mas Agar, a escrava, fujona, é a única mulher em Gênesis que ouve as mesmas palavras. Note que essas palavras foram usadas para descrever a bênção dada a Abrão. Abrão teria sua descendência multiplicada. E agora quem ouve a mesma promessa é a escrava. Por causa dessa promessa, queridos, Agar não seria mais uma escrava que serviria de barriga de aluguel. Ela teria a sua própria descendência, ela seria mãe de uma multidão incontável. O que está acontecendo aqui? Deus está mudando a identidade de Agar. Ela era até agora uma escrava utilizada como objeto, agora ela se torna a mãe de uma multidão. E não para por aí. O verso 11 diz assim: disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. O anjo primeiro demonstra a sua onisciência. Nós não sabemos se a barriga de Agar estava grande o suficiente para mostrar que ela estava grávida, mas o anjo do Senhor sabia. E ele diz assim: o nome dessa criança será Ismael. Queridos, aqui nós temos mais uma primeira vez. É a primeira vez no relato bíblico que Deus concede nome a alguém. A primeira vez, e você sabe que o nome na cultura bíblica, especialmente na cultura veterotestamentária, indica identidade, essência, personalidade. O texto nos mostra que Deus está concedendo identidade a esse menino, uma honra sem tamanho. Além disso, esse nome que significa Deus ouve, demonstra que enquanto Agar fugia, ela clamava ao Senhor. E nós
só podemos aqui inferir e imaginar. Mas eu creio, irmãos, que é provável que Agar tenha ouvido falar sobre o Senhor na casa de Abrão, na casa de Sarai. E quando ela foge da casa da bênção, da casa de Abrão e Sarai, em vez de clamar aos deuses do Egito, ela clama ao Deus da sua senhora, ao Deus do seu Senhor, clamando, pedindo ajuda, talvez para si mesma e pelo seu filho. E como o Senhor responde? Deus responde rejeitando a oração de uma egípcia idólatra? Não. O texto nos fala que Deus a acudiu. E a palavra acudiu significa literalmente ouvir com compaixão. Para Deus, irmãos, Agar não era um simples objeto, ela era ouvida, ela era importante. E aí no versículo 12, o texto abre um parênteses para descrever um pouco a vida, a personalidade desse menino. O texto diz assim: ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Nós não vamos gastar muito tempo nessa descrição, mas o que vale a pena nós identificarmos aqui é que o jumento é um símbolo de liberdade e também um símbolo de violência. E essa é exatamente a descrição que o Senhor faz desse menino. Ele seria, em resumo, um tipo de beduíno, alguém que viveria fora da sociedade convencional, em tendas no deserto, e por isso mesmo ele teria problemas de relacionamento com todas as pessoas. Os comentaristas divergem acerca desse texto. Alguns pensam que talvez é uma maldição que Deus dá a Ismael, ou uma simples descrição do caráter de Ismael. Independentemente da posição que você queira adotar, o que vale a pena você entender aqui é que o anjo está prometendo algo incrível para Agar. O que ela não tinha, o seu filho teria. Ela não tinha liberdade, o seu filho teria. Veja a bênção do Senhor, ainda que Ismael não fosse da família da aliança, não fosse o filho prometido, ele ainda assim seria abençoado através do que a gente pode chamar de graça comum de Deus. E ao ver tudo isso, queridos, ao ver a grandiosidade da graça de Deus, salvando, confrontando, orientando e transformando, Agar finalmente reconhece que o Senhor, Yahvé, é o único Deus verdadeiro. Veja o versículo 13 que diz: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Agar invocou o nome do Senhor. E invocar, queridos irmãos, não é apenas chamar, clamar para. Invocar aqui significa reverenciar, prestar culto. E ela faz isso de uma forma única em toda a Bíblia. Ninguém mais fez o que Agar fez aqui. Ela faz a sua pública profissão de fé, dando um nome ao Senhor. Ninguém mais fez isso, apenas Agar. Ela o chama de El Roi, o Deus que vê. E isso é interessante, queridos, porque quando a Escritura diz que Deus vê, não é simplesmente dizer que Deus enxerga algo, mas é mostrar que Deus se importa com algo ou com alguém. Quando Agar diz que Deus a via, ela estava dizendo que Deus se importava com quem ela era. E para deixar muito claro que aquilo que Agar viu, o ser que Agar viu, não era outro senão o próprio Deus, note que no versículo 13, o narrador aqui, Moisés, diz que ela invocou o nome do Senhor, em letras maiúsculas, Yahvé. Ou seja, quem Agar viu foi o mesmo Deus que libertou o povo do Egito, o Senhor da aliança, o único Deus verdadeiro. E além disso, irmãos, Agar, na sua fala, ela demonstra um espanto gigantesco. Não pela promessa que ela recebeu, não pela descrição do filho, mas ela está espantada pelo fato de Deus se importar
como uma escrava fujona. O texto diz: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. O que impressiona a Agar? O fato de ser alvo do cuidado e da revelação de Deus. Deus escolheu se revelar para uma escrava no meio do deserto. Porque Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. E as coisas loucas para confundir as sábias. E é por isso que no verso 14, o texto diz que aquele poço se chama Beer Laai Roi, e está entre Cádiz e Bered. Nós não sabemos exatamente onde é Cádiz e Bered, mas esse nome do poço significa o poço daquele que vive e me vê, ou aquele que vive e cuida de mim. No seu momento de maior angústia, Agar descobriu que o Deus de Abrão, o Deus de Sarai, cuidava dela, se importava com ela. Deus manifestou a sua graça a uma mulher grávida no meio do deserto. Meus irmãos, Deus vê as nossas necessidades de salvação, de orientação, de confrontação e de transformação. Queridos, a história de Agar é a nossa história. Agar estava sofrendo aqui pelos pecados dos outros e pelo seu próprio pecado. Mas mesmo assim, ela foi salva e encontrada pelo Senhor. Queridos, Deus salva. Talvez você está aqui ouvindo hoje e você está justamente sofrendo as consequências dos seus pecados, dos seus erros. Ou talvez sofrendo as consequências daquilo que fizeram contra você. Mas eu quero que você saiba que Deus é aquele que salva pecadores do seu estado de miséria, de destruição. Por isso, se você está aqui hoje ouvindo a pregação da palavra de Deus e ainda não se entregou a Jesus Cristo e confessou-o como seu Senhor, arrependa-se dos seus pecados hoje e entregue-se completamente a Jesus, porque Ele salva aqueles pecadores que estão destruídos pelas consequências dos pecados. Mas Deus também não apenas salva, Ele orienta. E como Deus faz isso, irmãos? Através dos meios que Ele mesmo deu para nós. A palavra, a comunhão com os irmãos, o culto público. Deus nos orienta. E muitas vezes nós estamos errando em nossas vidas, não porque falta orientação, mas porque nós não buscamos a orientação nos locais e nos lugares que Deus estabeleceu para nós. Você é alguém que investe na leitura bíblica diária? Na comunhão com Deus? Você é frequente na escola bíblica, nos cultos? Você é alguém que tem se exposto à orientação do Senhor? Deus orienta, mas Deus também transforma. E eu acho lindo, irmãos, a transformação da identidade de Agar, como eu disse a vocês. Uma escrava que não valia nada se torna a mãe de uma multidão, ouvida por Deus. Queridos, em Cristo acontece a mesma coisa. Em Cristo, pecadores miseráveis se tornam filhos. Pecadores que merecem o inferno são justificados. Em Cristo, o que nos define não são os erros que cometemos, nem o que fizeram contra nós. Em Cristo, o que nos define é o seu sangue, é a sua obra, é o seu sacrifício. Por isso, tenha você o histórico que for. Tenha você feito qualquer coisa, ou tenha você sofrido qualquer coisa contra você. Se você está em Cristo, o que te define não é isso. Não são os erros. O que te define é que você é uma nova criatura em Jesus. A história de Agar, irmãos, também nos ensina que Deus se importa com o nosso sofrimento. Deus não é indiferente. O texto nos fala que Deus ouviu, acudiu a essa escrava sofredora. E talvez você esteja aqui hoje, experimentando na sua vida um momento muito difícil. E talvez questionando a si mesmo, onde está Deus? Onde está o cuidado do Senhor? E eu quero que você saiba, em nome de Jesus, que Deus se importa com o seu sofrimento, com a sua dor. Deus se importa com aquilo que passamos. Os olhos do Senhor estão atentos para nós.
Não porque temos valor intrínseco, mas porque estamos em Cristo. Ele não somente se importa, queridos, mas Ele ouve as nossas orações. Por isso você pode clamar, sabendo que Ele ouve as orações sinceras e arrependidas daqueles que o buscam. Clame ao Senhor, e Ele te ouvirá, e responderá da melhor forma, para o seu bem e para a glória do seu próprio nome. Clame ao Senhor. Deus vê a sua necessidade. Para finalizar, irmãos, os versos 15 e 16 trazem para nós o pós-lúdio dessa história, o pós-fácil dessa história. E esses dois versos apontam duas coisas importantes para nós. No versículo 15 nós lemos assim: Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Irmãos, notem uma coisa interessante. O nome da criança havia sido revelado a Agar. Em momento nenhum do texto, nós vemos que Deus também falou para Abrão o nome dessa criança. Apenas Agar recebeu essa revelação. Mas aqui, o texto nos fala que Abrão deu o nome à criança Ismael. O que significa isso? Bom, tudo leva a crer que quando Agar retornou para casa, ela testemunhou a Abrão tudo o que havia visto e ouvido. Ela contou que o anjo do Senhor a salvara, a encontrara e prometera a ela uma descendência. E Abrão foi convencido de que isso que ela havia experimentado, esse mesmo anjo que ela havia visto, era aquele Deus que havia prometido tantas coisas maravilhosas no capítulo 12. Então o verso 15, irmãos, mostra para nós uma coisa interessante. Abrão, mesmo com todos os seus erros, ainda era um homem de fé. Ainda cria. Mesmo quando ele cria na palavra de uma escrava, ele era um homem de fé. Em segundo lugar, o versículo 16 mostra para nós que existe uma expectativa implícita no encerramento do texto. Veja o versículo 16. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Parece uma informação sem muito propósito, a idade de Abraão. Mas essa idade está aqui para mostrar que havia se passado mais um ano. Ele estava há 11 anos agora, quando Agar retorna, em Canaã. Mais um ano. Mais velho. Sara, ou Sarai, mais velha. E a promessa de um descendente, através de Abraão e implicitamente a sua esposa, ainda não havia acontecido. Então o texto é encerrado com um tom de suspense. Abrão cada vez mais velho. E será que Deus vai se utilizar dessa situação tão terrível para cumprir sua promessa? Será que Deus não vai mandar um outro filho para Abrão? Será que Deus vai usar esses meios escusos para trazer o filho prometido? O texto se encerra com isso, com essas perguntas. Lá no Novo Testamento, em Gálatas 4, Paulo fala que Ismael foi o filho segundo a carne. Ou seja, o fruto da tentativa pecaminosa e carnal de alcançar a bênção de Deus. Mas irmãos, o capítulo acaba aqui. Mas nós sabemos pela continuidade da revelação que Deus não permitiu que a situação ficasse assim. Deus daria sim um filho da promessa, que não seria fruto da intervenção pecaminosa de Sarai ou de Abrão, mas seria fruto da bênção de Deus, da intervenção sobrenatural de Deus. E de fato, em Gênesis 21, o filho prometido, Isaque, nasce. Isaque é gerado por Sara. Será que então Isaque seria esse filho prometido que abençoaria todas as nações? Será que Isaque seria o cumprimento da promessa de Gênesis 12? Não, irmãos. Isaque foi muito esperado, mas ele também falhou como pai. O texto se encerra com a expectativa de um filho superior, um filho que vem de uma geração superior. E não é Isaque. O filho prometido não seria só
um descendente de Abrão, um filho de Abrão, mas ele seria também filho de Deus. Antes de Ismael nascer, Agar ouviu a seguinte palavra: darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael. Um capítulo depois, Abrão recebe a mesma mensagem: Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Mas nós já vimos que tanto Ismael quanto Isaque não eram o cumprimento final da promessa. Mas graças a Deus, mais de 2000 anos depois, uma serva também, insignificante, no meio do nada de uma cidade chamada Nazaré, ouviu a seguinte palavra: eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E é em Jesus, o Filho prometido, que a promessa se cumpre. É Jesus, o próprio Deus, feito homem. Agar diz: tu és El Roi, tu és o Deus que me vê, ou o Deus que vê. E esse termo, irmãos, também tem uma outra possibilidade de tradução. Na nossa Bíblia está: tu és o Deus que vê, mas nós podemos igualmente traduzir como: tu és o Deus visível. Tu és o Deus que é visto. E como pode ser um Deus visto? Se Deus é Espírito, a promessa se cumpre totalmente quando Deus não apenas se manifesta numa forma corpórea, mas se torna um homem, em Jesus. Jesus não é apenas o Deus que vê, Ele é o Deus visível. Deus vê o nosso pecado. Deus vê as consequências do nosso pecado. Deus vê as nossas necessidades. E Ele responde a tudo isso enviando o seu Filho de Jesus. Por causa do Filho de Deus, Jesus, nós não somos mais escravos do pecado. Por causa de Cristo, a consequência final dos pecados, a condenação eterna, não nos ameaça mais. E por causa de Cristo, todas as nossas necessidades são e serão supridas. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a sempre confiar, a servir e a crer no Deus que tudo vê e no Deus que é visível em Jesus. Que Ele assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.